Olá pessoal, tudo bem? Então, muitos de vocês estavam com dúvidas, né, nas últimas duas atividades que nós fizemos na aula anterior e eu resolvi fazer ela com vocês, né, refazer duas questões, que é a questão número 7 e a questão número 9. Vamos lá? Então, a questão número 7, ela diz o seguinte: colocam-se duas cargas elétricas puntiformes iguais a uma distância de 2 centímetros uma da outra. A intensidade da força de repulsão entre elas é de 3,6 vezes 10 ao quadrado newtons. Determine o valor das cargas. Aí falta um pontinho aqui, né? K igual a 9 vezes 10 a nona newtons vezes metro quadrado por coulomb quadrado. Então, dado K, né? Como é vácuo, o K vai ser 9 vezes 10 a nona, né? E ele fala que essas duas cargas puntiformes, o que é puntiformes? Em forma de ponto, são iguais e elas estão a distância de 2 centímetros. Ele deu também para nós o valor da força de repulsão e aí ele quer que a gente encontre o valor dessas cargas, certo? Então, os dados que ele me deu foram os seguintes. Ele me deu o valor, ele disse que as cargas são iguais, então Q1 é igual a Q2, que é igual a Q, ok? Ele deu também o valor da distância, que disse que era 2 centímetros. Deu também o valor do K, que é 9 vezes 10 a nona, newtons vezes metro quadrado por coulomb quadrado. E o valor da força, que é quanto? 3,6 vezes 10 elevado a 9 newtons, só newtons. E aí ele quer saber o valor das cargas. A força, a fórmula da força é o quê? F é igual a K vezes Q1 vezes Q2 dividido pela distância entre elas ao quadrado. A força nós já temos, que é o quê? 3,6 vezes 10 ao quadrado. O K também já temos, que é 9 vezes 10 elevado a 9. Q1 e o Q2 nós chamamos de Q, então vai ser Q vezes Q, dividido pela distância, que são 2 centímetros. O Czinho é 10 elevado a menos 2, tá? Se tiver aqui uma letra antes da unidade de medida padrão, que no caso aqui é o metros, eu troco pela potência de 10, que no caso aqui é 10 a menos 2. E eu tiro esses dados daquela tabelinha que eu passei para vocês, tá? Que eu vou deixar aqui do lado para vocês consultarem, tá bom? Então, 3,6 vezes 10 ao quadrado, 9 vezes 10 a nona, vezes Q, dividido por 2 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Fica 3,6 vezes 10 ao quadrado, certo? 9 vezes 10 a nona, repete. E aí, Q vezes Q, que é Q ao quadrado. Isso tudo dividido pela distância. Então, 2 vezes 10 a menos 2 elevado ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Conserva a base e multiplica os expoentes. Menos 2 vezes 2 é menos 4, certo? Posso dividir e depois passar multiplicando, né? Vamos lá. Se eu dividir, vai ficar como aqui? Vai ficar 9 dividido por 4 é igual a 2,25 vezes 10, conserva a base, menos 4 sobe, mais 4. 9 mais 4 é 13, Q2, que é o quadrado, na verdade. E aqui eu vou repetir o 3,6 vezes 10 ao quadrado. 2,25 tá multiplicando, passa para o outro lado o quê? Dividindo, vai ficar 3,6 vezes 10 ao quadrado, dividido por 2,25 vezes 10 elevado a 13. Isso é igual a Q ao quadrado, certo? Q ao quadrado. Aqui primeiro eu vou dividir, então vou até deixar esse Q ao quadrado aqui e vou dividir esses dois. 3,6 dividido por 2,25, eu acredito que seja 1,6. Vezes 10 elevado a menos 13 sobe negativo, vai ficar menos 2, 2 menos 13, vai ficar menos 11. E aqui eu vou andar com a vírgula para que esse expoente fique a par. Sempre que eu tiver que tirar raiz, né, porque aqui para poder achar o Q, eu vou ter que passar raiz para o outro lado, certo? Vai ficar raiz quadrada desse número aqui. Só que aqui eu tenho que andar casas com a vírgula para esse expoente ficar a par para eu poder resolver essa raiz quadrada. Então, eu vou andar uma casa para a direita, vai subir 1
negativo. Então, vai ficar 16 vezes 10 elevado a menos 12. Qual que é a raiz quadrada de 16? 4, porque 4 vezes 4 é 16. Como que eu tiro a raiz quadrada aqui do menos 12? O radical aqui é 2, ele passa a ser o denominador aqui da potência. Eu vou dividir. Menos 12 dividido por 2 é menos 6, o quê? Coulombs. Ou, que a gente pode escrever em notação, em prefixo de potência de 10. Aí o meu Q pode ser escrito de forma, né? Com prefixo de potência de 10, o meu Q vai ser igual a 4 microcoulombs. Certo? Vamos para o próximo agora. Nessa questão número 9, então, cuidado, viu, pessoal, quando vocês forem copiar e colar lá para poder achar a resposta no Google, porque às vezes eu mudo um pouco o enunciado. Então, vocês devem ter achado lá para achar o valor de Q1. E eu coloquei aqui no enunciado para achar o valor de Q2. Então, muito cuidado, vocês vão lá, copia da internet e depois a resposta fica diferente, tá bom? Cuidado. A número 9, né, fala assim, duas cargas elétricas pontiformes em forma de ponto, Q1 e Q2, no vácuo interagem mutuamente através de uma força cuja intensidade varia com a distância entre elas, segundo o diagrama ao lado, que aqui no caso está embaixo, né? A carga Q2 é o quádruplo de Q1, então a gente pode escrever aqui, ó, Q2 é igual a quádruplo, quádruplo quer dizer 4 vezes, então Q2 é 4 vezes Q1, certo? E aí ele nos deu o valor do K também, né? Se é vácuo, é sempre 9 vezes 10 a nona. E aqui ele deu os valores do gráfico. Então, para quando aqui eu tenho um par ordenado aqui e eu tenho outro par ordenado aqui no gráfico, certo? Cuidado ao analisar questões de gráfico, tá? Presta bastante atenção nas informações dadas. Quando a distância for 0,5 metros, a força é 32,4 vezes 10 ao quadrado, ou vezes 10 a menos 2, newtons, ok? Sempre presta atenção também na unidade de medida que está aqui no gráfico. Sempre que quando a distância for 1,5, a força é 3,6 vezes 10 a menos 2, newton. Você pode usar qualquer um dos dois. Como na aula a gente fez esse par ordenado aqui, vou fazer esse par ordenado aqui. Tem que dar a mesma resposta, ok? Então, a força é igual a 3,6 vezes 10 a menos 2 newtons. E aqui a distância equivale 1,5 metros. Não tem, aqui no caso, prefixo de potência de 10, tá? É só metros mesmo, ok? Então, vamos lá. Força é igual a K vezes Q1 vezes Q2 dividido pela distância ao quadrado, certo? A força, ele já deu. Quanto que vale a força? 3,6 vezes 10 elevado a menos 2. O K, 9 vezes 10 a nona. O Q1 é Q1 e o Q2 é 4 vezes Q1. Certo? Só substituir por uma só incógnita, porque senão não dá pra gente resolver. A distância vai ser o quê? 1,5, que já está em metros, então não tem potência de 10 ao quadrado, certo? Então vai ficar 3,6 vezes 10 a menos 2, que é igual. Aqui eu vou multiplicar os números, né? Que só tem o 9 e o 4, então 9 vezes 4 é 36. Com a base de 10, né? E aqui eu vou multiplicar Q1 com Q1, que vai dar o quê? Q1 ao quadrado. Dividido por 1,5 ao quadrado é igual a 2,25. Não tem potência de 10, não precisa escrever, certo? Aqui eu posso fazer multiplicação cruzada ou apenas dividir esses dois. Dividindo 36 por 2,25 vai dar 16 vezes 10 elevado a 9. Isso é Q1 ao quadrado. E aqui vai ficar 3,6 vezes 10 a menos 2.
O 16 vezes 10 a menos 9, a 9 positivo, perdão, passa dividindo. Então, Q1 ao quadrado vai ser igual a 3,6 vezes 10 a menos 2, dividido por quanto? Por 16 vezes 10 a nona. Ok? Vamos dividir. 36 dividido por 16 vai dar 0,225 vezes 10 elevado a 9 sobe negativo. Vai ficar menos 2 com menos 9 vai ficar menos 11. Isso é igual a Q1 ao quadrado, certo? O que eu vou fazer aqui? Eu vou ter que andar 1, 2, 3 casas com a vírgula para esse expoente aqui ficar par e eu ter um número aqui inteiro para poder tirar raiz quadrada. Lembra? Sempre que o número for da potência for ímpar, a gente anda com a vírgula para ele poder ficar par. Eu vou andar 3 casas porque eu quero que o número fique inteiro, mas na maioria das vezes 2 casas, uma casa é suficiente, tá? Uma casa, na verdade, é suficiente. Então, aqui 1, 2, 3. Aqui vai subir menos 3. Andou para a direita, sobe negativo. Andou para a esquerda, sobe positivo. Vai ficar vezes 10 elevado a menos 11 com menos 3, menos 14. Ok? Então, Q1 é igual. Raiz de 225 é 15. Aqui é menos 14. Dividido por 2 que está aqui, vai ficar menos 7. Anda uma casa para a esquerda, né? Sobe 1, positivo. Vai ficar como aqui? 1,5 vezes 10 elevado a menos 6. O quê? Coulombs. Se fosse o valor do Q1, pronto, né? Já estaria pronto. Mas eu quero o valor do Q2. Para achar o valor do Q2, como que eu vou fazer? Pegar aquela primeira relação que colocou lá em cima, ó. Q2 é igual a 4 vezes o valor de Q1, que ele é o quádruplo. Q2, então, vai ser 4 vezes 1,5 vezes 10 a menos 6, certo? Quanto que vai ser o Q2? 4 vezes 1,5 é igual a 6,0. Vezes 10 elevado a menos 6, o quê? Coulombs. Isso é a mesma coisa que 6,0 microcoulombs. Ok? Lá o meu corretor escreveu errado, né? Trocou o micro por M, mas a resposta certa nesse caso seria a letra E, 6 microcoulombs. Certo, pessoal? Então, é isso, né? Refiz com vocês aqui novamente, para que vocês possam ver quantas vezes forem necessárias. Refaçam esses exercícios, né? Até que vocês absorvam, né? Esses conhecimentos, para a gente poder aprender. É necessário que a gente faça várias vezes, né? A repetição leva ao aprendizado, ok? Então, repita quantas vezes forem necessárias. Treinem bastante notação científica, é muito importante que vocês aprendam, né, esses termos, para que vocês possam fazer outras questões, porque durante esse ano, principalmente o terceiro ano do ensino médio, trabalha bastante notação científica, então é bom que vocês aprendam o quanto antes, certo, pessoal? Agradeço a participação de vocês, espero que eu tenha ajudado, tá? Qualquer coisa é só me chamar. No link aqui da descrição tem as imagens para você poder baixar, caso você não tenha, e até a próxima aula.